Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E nesse tempo tão complicado que a gente está vivenciando no Brasil e no mundo, cada vez mais é importante entidades como a nossa estar cada vez mais próxima dos nossos companheiros, nossos amigos, os operadores do direito de uma maneira geral, para que a gente entenda as coisas que estão acontecendo no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. E o nosso espaço aqui é um espaço destinado a levar para você, advogado, levar para você, advogada, para você, cidadão que está acessando o nosso espaço, informações. E hoje nós vamos falar sobre a Casa da Advocacia. E vamos falar também do sistema carcerário, vamos falar do sistema penitenciário. E hoje quem está com a gente para a gente conversar sobre esse assunto é o doutor Marcelo Oliveira, ele que é o diretor, tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo Assef, ele que é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, também aqui da OAB do Rio de Janeiro, e a doutora Vivian Ramoa, ela que é o Ramoa, me corrija aí, doutora Vivian, se eu estiver errado depois, tá? E que é coordenadora da Comissão de Prerrogativas junto ao Sistema Penitenciário da OAB do Rio de Janeiro. Bem, eu queria começar aqui com o doutor Marcelo Oliveira, com a questão de fundo, doutor Marcelo. A gente, na faculdade, nós aprendemos lentamente, né, porque a gente carrega uma série de informações preconcebidas sobre o sistema penitenciário, sobre as pessoas que cometem crimes, as pessoas que estão dentro do sistema, enfim. E o tema continua a ser reverberado na sociedade com algumas distorções. E hoje a gente está vivendo um momento político que a gente não pode deixar de considerar, onde a visão sobre essa área do direito ela está bastante contaminada com aquelas situações antigas, né? E reforçam preconceitos, reforçam uma série de perspectivas que atingem, inclusive, principalmente, o exercício da advocacia dentro do direito penal. Aquela velha máxima, né, que é advogado de bandido, enfim. Eu queria começar o nosso papo aqui com a sua análise dessa questão toda para a gente depois entrar nas questões específicas. Obrigado. José Fernandes, primeiro é um grande prazer estar de volta aqui ao hashtag OAB Debate, que tem servido como um canal de comunicação muito importante para a advocacia fluminense e do Brasil todo, por que não dizer. E eu acho que é realmente a melhor forma de começar, é fazer um debate sobre esses estigmas que existem na sociedade, a forma como a gente encara a advocacia criminalista, né? A grande função que exerce a advocacia criminal no nosso estado do Rio de Janeiro, porque realmente assim nós temos hoje na sociedade um discurso que ele não ajuda nesse caminhar da nossa sociedade. A gente sabe que a gente enfrenta uma situação bastante dramática do ponto de vista social, e isso, de alguma forma, se reflete na forma como são organizadas as nossas unidades prisionais. E nós já vimos no passado muito recente que algumas iniciativas bastante importantes acabaram não sendo desenvolvidas justamente porque não há um interesse da sociedade, a pauta política não está voltada para essa questão que é tão importante. Muitas vezes o cidadão não tem a ideia, a noção de como importa essa organização do sistema prisional para a sua vida fora das unidades, como isso se reflete. E a advocacia criminal tem, sim, uma oportunidade muito grande de transmitir essa sensibilidade, transmitir essas informações, informar melhor a sociedade sobre o seu papel, como importa a atuação do advogado criminalista no direito de defesa, no dia a dia, na rotina dos fóruns, para que essa situação, de alguma forma, possa melhor se organizar na nossa sociedade. Então, eu concordo que esse é um aspecto fundamental dessa compreensão do papel da ordem, do papel do advogado e da advogada no dia a dia. Sim, e doutor Rodrigo Assef, o que é a Casa da Advocacia? Como vai, José? Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente. Eu até
eu estava até esperando que a próxima entrevista com você seria já presencial, mas infelizmente a gente continua nesse período pandêmico, né? Mas vamos lá. A Casa de Advocacia é uma base auxiliar que vai servir para todos os advogados e advogadas que adentram o sistema prisional, no caso, especificamente o Complexo de Iricinó, que é o maior complexo penitenciário que nós temos no Brasil, onde estão a maior parte das unidades prisionais fluminenses. Então, vai servir de base ali para todos os advogados e advogadas que necessitam imprimir uma petição, uma procuração, precisam organizar a documentação, né, que será tratada, devidamente tratada com aquela pessoa que tem situação de prisão com o seu cliente, né? Para poder as pessoas conseguirem entender, para quem não é da advocacia, né, como é que funciona o sistema prisional. O sistema prisional ele tem uma série de complexidades por conta da segurança, né? Então, até para nós mesmos, advogados, quando a gente entra lá, a gente passa por um esquema de segurança muito forte. A gente não tem como levar um celular lá para dentro, por exemplo, como já está dentro do parlatório. O parlatório é um lugar onde as pessoas que estão presas, né, conseguem se comunicar com seus advogados. Então, assim, a gente não tem condição de levar um computador para dentro do parlatório, que é aquela sala onde a gente vai conversar, aquela cabine onde a gente vai conversar com o nosso cliente. Então, essa sala da advocacia dentro do Complexo de Iricinó, ela é algo importantíssimo. Eu acho que foi o maior presente que a advocacia criminal ganhou. Era uma necessidade de anos. Então, aliás, eu acho que serve de auxílio não só para as pessoas que advogam no Rio de Janeiro, como também advogados que vêm de São Paulo, que vêm de Minas Gerais, que vêm do Nordeste, que vêm de outros estados, outras comarcas, né? E vão poder se socorrer ali dos computadores, né? Então, assim, o complexo de Iricinó, que é o famoso complexo de Bangu, ele é imenso, ele é muito grande. É praticamente uma cidade ali dentro. Então, assim, o advogado, a advogada, quando entra lá, não tem como sair rápido. Não tem como sair, deixa eu ir rapidinho, fora do complexo penitenciário, que eu vou imprimir uma petição. Não tem condição. Se você entrou lá, vai demorar muito para você sair. Talvez você perca até o horário, né? Porque existe uma certa restrição, né, de horário também ali dentro, por questão de segurança, enfim. Então, a Casa de Advocacia ela vai servir de base, de base auxiliar, né, para quem está ali frequentemente, para a gente, para nós, né, que advogamos na área criminal, principalmente. Até uma questão interessante também, enfim, você vê, a pessoa fica muito tempo ali dentro, né? Então, é normal que, inclusive, nós advogados temos que ir ao banheiro, por exemplo. E até para frequentar, para poder entrar no banheiro, era uma dificuldade muito grande. A gente tinha que depender da boa vontade dos policiais penais, dos diretores de unidades. Porque os banheiros que tem lá dentro das unidades não são banheiros da advocacia, são banheiros do sistema, banheiro dos policiais penais. Então, assim, agora não tem mais isso. Agora a gente vai conseguir usufruir de um espaço nosso, né? É a OAB lá dentro, né? É a OAB dentro do sistema prisional. Doutor Rodrigo, queria passar agora para a doutora Vivian. Vivian Raboa, doutora Vivian, me corrija aí o teu nome, é isso mesmo? Eu queria pegar agora a tua análise pelo fato de ser também uma situação que atinge também as mulheres. Para a mulher advogar no ambiente penitenciário, diante da sociedade que a gente tem, eu imagino que não seja muito fácil. Eu queria o teu relato, queria a tua percepção e da importância, inclusive, da OAB estar criando um espaço mais digno, né, para o exercício da advocacia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui presente. Eu advogo, né, medida, né, que a gente precisa estar
com certa frequência nas unidades prisionais, porque eu trabalho com execução penal, e realmente nós tínhamos muita dificuldade, né? Nós, mulheres, ao ingressar no sistema penitenciário, nós passamos, né, por sistemas de revistas, né? E isso, o doutor Marcelo de Oliveira tem sido bem sensível às pautas da advocacia. Quero agradecê-lo por realmente se sensibilizar com a demanda que tem sido cada vez mais levada, e ele tem, de certo modo, atendido, né, buscado junto à Secretaria de Administração Penitenciária todo o diálogo, né, toda a interlocução necessária para que realmente esses avanços de quem realmente milita, né, no sistema penitenciário necessitava. Atualmente, antes, até mesmo como mencionou o doutor Rodrigo Assef, para mulheres, nós estamos num universo praticamente 80% masculino, né? Então, até mesmo para que nós tivéssemos acesso a condições mínimas, né, de atuação, uma vez que lá realmente é um universo, né, de unidades penitenciárias, justamente por ser um complexo, nós tínhamos dificuldades de todas as formas, né? Até mesmo para irmos fazer as nossas... de irmos ao banheiro realmente, né? Então, assim, hoje a advocacia conta com um local totalmente estruturado, onde realmente nós não vamos necessitar mais estarmos externamente para buscarmos os meios necessários para peticionarmos, para imprimirmos uma procuração que, às vezes, até mesmo num atendimento para um apenado, surgem outras demandas que nós precisamos sanar. E nós temos um horário de ingresso e um horário para término de atendimento, né? Que fazia antes... trazia muita dificuldade para a advocacia, principalmente os advogados que não são advogados locais, encontrar um local realmente apropriado para que lograsse êxito e não perdesse a sua viagem, né? Então, a Casa da Advocacia foi realmente um sonho para quem atua no cenário criminal, onde realmente hoje a OAB estruturou completamente a advocacia para que venha sanar, né, e venha atender realmente a demanda necessária. Uhum. Doutor Marcelo, a OAB do Rio de Janeiro acaba criando também, né, um ambiente de provocação de reciprocidade para as outras seccionais, as outras ordens de outros estados, a fazer a mesma coisa, né? Porque a Casa da Advocacia ela não vai beneficiar apenas o advogado que milita no Rio de Janeiro, né? É um espaço aberto para a advocacia, é isso mesmo? José Fernandes, é isso mesmo. Eu acho que isso tem um efeito multiplicador e responder a sua pergunta não é algo simples e tem tudo a ver com o seu questionamento da fala de abertura. Por quê? Porque nós sabemos que esse sistema é muito marginalizado. Se ele é marginalizado, o advogado, de alguma forma, sente o reflexo dessa marginalização na sua atuação. E é por isso que a OAB precisa dar respaldo para esse advogado e advogada para que ele tenha um ambiente de trabalho que permita ele desempenhar a sua função, permita ele, como eu já disse, atuar no legítimo exercício do direito de defesa, tratando da ampla defesa, do contraditório, de alguma forma, né, sendo esse agente administrador também, né, da justiça, que auxilia todo esse sistema a entregar, né, a jurisdição. Bom, também se é assim, a gente precisa ter uma interlocução muito boa com os demais operadores do direito. E aí que começa o grande problema. Em todos os estados, e isso não é um problema especificamente do Rio de Janeiro, essa interlocução é uma interlocução muito difícil. A interlocução da advocacia com o Ministério Público, com a Polícia Penal ou a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela é problemática. E não estou falando apenas da advocacia com essas outras funções, e sim entre todos esses
todas essas classes, todos esses operadores do direito. O Ministério Público com a Polícia Civil com a Polícia Militar. Quem é criminalista sabe disso, sabe melhor do que eu como isso funciona. E a gente coloca um equipamento da OAB dentro do sistema. Isso não é só uma questão de rotina da advocacia que muda, não é só um equipamento que, como as outras centenas de salas espalhadas pelo Rio de Janeiro, chegaremos a 300 escritórios digitais agora na gestão do presidente Luciano Bandeira, não é só uma questão de infraestrutura. Na verdade, o que a gente está construindo ali é um simbolismo da necessidade da aproximação desses atores que atuam nesse sistema prisional. Se esses atores não se entendem, a sociedade não vai entender também o funcionamento do sistema prisional e nada vai andar. Eu lembro com muita clareza que, anos atrás, o governo federal oferecia fundos para a construção de novas unidades prisionais. Até agora, recentemente, o Estado chegou a pensar em unidades verticais e uma série de, em tese, alternativas, boas ou ruins, mas o fato é que isso não progride. E muitas vezes os projetos não saem do papel. Quando existe projeto, não sai do papel. Então, assim, esses órgãos internos, as classes que, de alguma forma, devem ter um diálogo permanente, tudo isso precisa ser resolvido. A gente precisa resolver o tema não no âmbito das situações cotidianas, mas a gente precisa entender como é que essas engrenagens elas podem ser melhor azeitadas para, de alguma forma, haver projetos que projetem um sistema prisional mais digno, e não é só mais digno para o preso, porque, mais uma vez, a compreensão da sociedade é binária, às vezes, em relação a isso. A gente não está falando de mocinhos e bandidos, a gente está falando de seres humanos, de uma forma geral. E isso tem se mostrando cada vez mais verdadeiro quando a justiça começa a chegar no andar de cima. Vai fazer toda a diferença. E agora, respondendo a sua pergunta, sim, isso tem toda a condição de se refletir em outros estados a partir do momento que esse trabalho dá certo no Rio de Janeiro. Sim, na verdade, esse tipo de iniciativa que a gente tem que aplaudir de pé, ele educa e politiza no bom sentido, porque nós acabamos ficando presos no debate, quando a gente fala de direito penitenciário, enfim, sempre na abordagem das consequências. E isso faz com que a gente tenha também a obrigação de fazer um olhar sobre as causas. A gente está produzindo no nosso país uma massa de pessoas excluídas e, portanto, de pessoas também sujeitas à prática de infrações criminais muito grandes. E a advocacia funciona lá na ponta, tentando aparar as arestas de tantas injustiças, tantas iniquidades. Eu queria até passar para o doutor Rodrigo para a gente entender um pouco qual é o perfil do preso hoje no estado do Rio de Janeiro, que provavelmente deve ser o perfil dos presos no Brasil inteiro. Se os presos, em sua ampla maioria, estão ali dentro do sistema prisional, já com uma sentença penal transitada em julgado, se existem muitas distorções, o que tem de fato, o que tem de verdade em relação a esse tema? Pois é, José Fernandes. No último bate-papo nosso, infelizmente, não foi muita coisa que mudou. Nós tivemos aqui, sim, pelo menos no Rio de Janeiro, uma certa queda na porcentagem de prisões provisórias, mas essa queda foi de 13%. É uma queda, foi até um número interessante, mas a realidade do sistema prisional brasileiro, de modo geral, ainda é a mesma, ainda temos 40% de presos dentro da população geral carcerária, ainda em prisão provisória, ou seja, falando para as pessoas que não operam direito, que funcionários do direito, são pessoas que ainda não tiveram suas sentenças, que não tiveram ainda a condenação, ou seja, talvez seja até absolvido. Então, nós estamos falando, inclusive, de uma porcentagem dessas 40% de pessoas que são inocentes. E são inocentes por direito, mas podem ser inocentes também de fato. Podem também não ter cometido absolutamente nenhum crime que está sendo imputado. Ou seja, falar de sistema prisional não tem como a gente não ter uma fala crítica. É impossível a gente não ter uma fala crítica. O Brasil continua sendo a terceira maior população carcerária. Infelizmente, a gente não para de crescer nesse número.
né? A gente só está perdendo realmente para os Estados Unidos, Rússia, a China. A gente não sabe direito quais são os dados, né, por conta do governo lá ser um governo muito restrito às informações, mas o perfil, né, em termos de porcentagem, né, de pessoas que estão aguardando, né, as suas sentenças é esse. Lamentavelmente é esse. Eu acho que tudo isso aí, acho que é uma boa parceria. Né? Acho que quando a gente coloca realmente o papel constitucional da advocacia, né, que é previsto lá, de função essencial, a administração da justiça, quando a gente, de fato, coloca esse papel para fora, a gente pratica esse papel da advocacia, eu acho que isso reverbera em todas as relações, reverbera na relação que aqueles advogados que estão ali todos os dias no sistema prisional vão ter com os policiais penais, isso reverbera na relação dos policiais penais com as pessoas que estão presas. Quer dizer, e até uma questão interessante também, que acho que a gente tem que dizer, que isso também não seria, nada disso seria realizado se não fosse também a mão de obra das pessoas que estão presas. Né? Eles ajudaram e a gente também ajuda no sentido de que vão poder remir a pena. Então, quer dizer, isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, de fato, a OAB do Rio de Janeiro está praticando aquilo que a Constituição prevê, né? Dentro da função da advocacia. Sim. Doutora Vivi, o doutor Marcelo ele abordou a questão do relacionamento, né, do advogado com as outras instituições. Qual é a tua percepção, sendo mulher, inclusive, se há uma percepção ainda de preconceito de gênero, enfim, são bandeiras que a gente tem o tempo todo jogado luzes sobre ele. Eu queria o teu relato, a tua experiência, a tua vivência de lidar com as outras instituições que, inclusive, já estão muito mais oxigenadas do que algumas décadas atrás. A presença de mulheres hoje dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, na Defensoria Pública, na advocacia, é muito maior do que era antigamente. Mas isso reproduz também, ou isso transmite uma mudança de mentalidade, ou a mentalidade ainda continua muito machista? Há mais problemas para a advogada mulher do que para o advogado homem. Falando como mulher, né? Eu hoje colaboro com a nossa instituição justamente por ter sido violada no exercício das minhas atividades. E justamente pela SEAP, né? Então, para expressar realmente a questão da mulher junto às unidades prisionais era bem dificultoso. Questões hoje tratadas junto à Secretaria de Administração Penitenciária, a questão dos assédios, né? Hoje, a Secretaria de Administração Penitenciária dispensou alguns dados que antes traziam um certo inconveniente para a atuação da mulher junto às unidades prisionais. Por quê? Havia necessidade de colocarmos o nosso telefone e o nosso endereço. E, com isso, alguns policiais penais entravam em contato com parte, claro que não é um número considerável, mas a OAB não pôde deixar de se manifestar nesse sentido, onde essas mulheres, essas advogadas que ingressavam para trabalhar com essa finalidade, eram realmente assediadas por parte desses policiais penais, né? E também a questão da Lei Júlia Matos, né? Que a advogada realmente é protegida pela Lei Júlia Matos ao passar pelo scanner justamente para proteger a sua gestação, proteger o seu feto. E a gente percebia, pelo canal de prerrogativas, que alguns serventuários mal instruídos faziam com que a Lei Júlia Matos não fosse cumprida na sua plenitude, né? Então, a advogada precisava, para trabalhar, ingressar num sistema de revista que poderia vir a prejudicar a sua gestação. E a mulher hoje tem condições melhores na sua atuação, mais respeito por parte desses servidores, que realmente era não só por parte com as mulheres, e sim com a advocacia em geral, era bem hostil.
Então, a pauta em relação às nossas prerrogativas, havia uma série de demandas que hoje, pela interlocução da Secretaria com a OAB, nós verificamos que realmente esse cenário está bem alterado e tem contribuído bastante para que o respeito, né, ao ingressar para prestarmos as nossas atividades, hoje esse cenário mudou completamente. Sim. Doutor Marcelo Oliveira, o relato da doutora Vivian, ele é muito forte, muito impactante, para mostrar como é vital, como é importante a advocacia ter, através da nossa ordem, conseguido implantar esse espaço, porque ele garante o exercício das prerrogativas da advocacia e garante também uma maior tranquilidade do advogado quando precisar entrar no sistema. Até porque muitos advogados não são criminalistas, não são da área, e, eventualmente, são chamados para fazer um atendimento, fazer uma intervenção para ajudar alguma pessoa, e, de repente, se deparava com um ambiente absolutamente hostil, ainda mais sendo uma advogada mulher, e agora a OAB, com esse tipo de iniciativa, pelo menos aplaca um pouco essas desigualdades, esse preconceito, essa dificuldade toda. E, dentro desse contexto, eu te pergunto, a perspectiva de se criar outras casas de cidadania ou da advocacia no sistema? Assim, esse relato da Vivian, como muito bem colocado por você, José Fernandes, ele mostra como nós estamos atrasados, né? Como ainda falta muito a evoluir. Se, mais uma vez, dentro desse sistema de justiça, os atores não conseguem dialogar, quanto mais fora desse sistema. O que dizer, né, para a sociedade? Como é que nós vamos aplacar essa necessidade de justiça, que é uma necessidade que, às vezes, surge de uma forma a simplesmente vingar um crime que tenha sido cometido, e não realmente no sentido de perfazer aquele ideário, perfazer aqueles valores que inspiram o nosso Código Penal, que inspiram a nossa Constituição. Então, isso é absolutamente vital. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Quando um agente penitenciário assedia, né, mais uma vez a gente faz aqui a ressalva, como muito bem colocou a Vivian, que é assim a exceção, mas acontece, assedia um advogado, ele não tem a noção do que ele está fazendo, da função que ele exerce ali, da importância, e está, de alguma forma, desdenhando da própria instituição. Então, colocar esse equipamento dentro do sistema, ter um diálogo franco, aberto e bastante pragmático até com a Secretaria de Administração Penitenciária é vital, porque o agente ele começa a entender que esse tipo de postura não vai ser admitida jamais, né? E que a ordem tem mecanismos, se ele só entende a linguagem da força e da hierarquia, a Ordem dos Advogados do Brasil tem como chegar na interlocução com a administração penitenciária e resolver isso imediatamente. E ter aquela referência física, aquela estrutura da ordem dentro do sistema, mostra que a OAB está mais próxima dali e de resolver esse tipo de problema do que ele imagina. Então, são aspectos que se somam e, de alguma forma, interferem nessa relação. A gente não quer simplesmente inibir situações como essa, que são situações absolutamente inacreditáveis que acontecem no dia a dia da rotina. O que a gente quer é ir para um outro patamar. Eles, de alguma forma, possam construir juntos um novo paradigma de funcionamento do sistema prisional. Então, sim, nós, a partir dessa experiência que foi exitosa, nós queremos levar esse mesmo equipamento para outras unidades, fazer reforma de parlatórios. Nós estamos fazendo isso aos poucos, na medida que nos é permitido. A sala de custódia, durante um tempo, ficou... a nossa sala ficou abandonada porque a gente não conseguia entrar para fazer a manutenção. Nós nos entendemos que o Tribunal de Justiça também, como presidente, sobre esse aspecto. Agora a manutenção é feita pela própria OAB, reorganizamos toda a sala, mas ainda precisa de mais,
porque os advogados estão cada vez mais fora dos seus escritórios, demandando estrutura da ordem. Infelizmente, a própria justiça, e aí eu estou me referindo a todos os tribunais, não acompanhou essa necessidade da transformação digital. 11.419 exigia lá no artigo 10 que fosse o próprio Estado a instalar equipamentos e estruturas para que o cidadão e o advogado, naturalmente, tivessem acesso ao processo eletrônico, e a verdade é que foi a ordem que se substituiu ao poder público, que correu atrás e assumiu para si a responsabilidade de fazê-lo. Então, da mesma forma, já que o Estado, de uma forma geral, até por conta dessas idas e vindas, essa conturbada relação do Estado do Rio de Janeiro, que acaba fazendo com que vários secretários de administração penitenciária entrem e saiam, não só nessa secretaria, mas nas demais, havendo, claro, descontinuidades. Então, é a OAB que tem que, felizmente, para nós, e infelizmente para toda a sociedade, porque isso demandaria uma orquestração de todos esses atores, não apenas de um, mas então é a OAB que tem que tomar a frente dessas questões e ir aparando os problemas que são visíveis e os problemas até invisíveis, os problemas que se afiguram no dia a dia. Então, faz todo sentido, sim, José Fernandes, que a gente coloque esses equipamentos em outros lugares, em outras unidades, nas mais remotas. A gente está estudando, por exemplo, Japeri, o próprio Frederico Marques, como eu disse, ali do lado das salas de audiência de custódia, tem já um espaço que agora está sendo feita a nossa manutenção, mas ali, de alguma forma, a gente vai tentar ampliar, porque já não está cabendo, e em outros lugares também, em Campos, Volta Redonda, a gente está tentando encontrar espaços para poder ampliar a nossa presença. Olha, muito bacana, especialmente esse assunto me toca, porque meu filho mais velho, ele é advogado criminalista. E, às vezes, quando ele precisa ir em algum lugar, ele fala assim, pô, pai, hoje eu vou ter que ir em tal lugar, hoje a barra vai ser pesada. Então, quer dizer, eu vejo dentro de casa como é vital para a ordem abrir um espaço desse que confere mais dignidade, porque os percalços são muito grandes. O advogado tem que ficar preocupado com o seu cliente, com uma injustiça, muitas das vezes estão sendo cometidas, e ainda ficar preocupado com todas as barreiras, todas as dificuldades técnicas, dificuldades operacionais. Isso cria uma angústia adicional absolutamente absurda na administração do direito de uma maneira geral. Esse nosso papo hoje é um papo inicial, porque a iniciativa da OAB está sendo uma iniciativa muito bacana. Doutor Marcelo Oliveira, parabéns. Parabéns, doutor Luciano, parabéns, doutor Rodrigo, doutora Vivian, vocês todos que têm ajudado, porque a nossa atividade ela se torne cada vez mais respeitada, cada vez mais dignificante para quem opera e para quem precisa dela. Gente, eu fico por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o doutor Marcelo Oliveira, ele que é o nosso diretor, tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo Assef, ele que é presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da nossa OAB do Rio de Janeiro, e também a doutora Vivian Ramor, ela que é coordenadora da Comissão de Prerrogativas junto ao Sistema Penitenciário da OAB do Rio de Janeiro. E você, advogado, quiser entrar em contato conosco, o nosso espaço está sempre aberto, visite sempre os sites da OAB, o site da CAARJ, compareça sempre à nossa instituição assim que possível, tente se inteirar cada vez mais com os assuntos e prestigie também o nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro, a gente vai voltar a falar desse tema. Um grande abraço. Tchau, gente.